Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura desse comentário de Hebreus, tá? O do famoso comentário HIT. Muita gente não conhece esse comentário, mas ele está sendo muito divulgado, porque é um comentário maravilhoso. A série do Novo Testamento já está completa e está vindo em uma nova capa. Essa capa aqui é antiga, está vindo uma nova capa. O Novo Testamento são 16 volumes, de Mateus a Apocalipse, está completa. Eu tenho vários aqui do Novo Testamento, não comprei todos porque eu tenho outros comentários, né? Tem outros comentários na minha estante aqui, não tem espaço. Tem que arrumar espaço aqui. Então, eu tenho todas as cartas de Paulo, tá? Eu só não tenho os evangelhos e Atos dos Apóstolos, tá? Mas pretendo comprar futuramente. Não agora, mas futuramente, que eu tenho outras obras em mente. E é um comentário maravilhoso. Maravilhoso. O Antigo Testamento não está pronto ainda, não está pronto. E semana passada acabaram de publicar, de lançar o comentário de Jó. O comentário de Jó. Foi lançado semana passada. Acabou de sair. Tá? Então, por que o nome do comentário é HIT? John HIT foi um pastor, foi um missionário que trabalhou bastante no reino de Deus. Inclusive, toda a série, né, vai trazer a biografia dele. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. E ele morreu e em homenagem a ele, lançaram esse comentário HIT, tá? E os autores desse comentário, os comentaristas, não são conhecidos, não são famosos, mas são teólogos de primeira linha. Eles não gostam, ou eles não gostavam de ser chamados de pastores, de bispos, reverendos, não. Eles gostavam de serem chamados de irmãos. Sua maioria era pastores, missionários, pregadores, expositores, como esse aqui, ó. J.M. Flanagan. E você pode encontrar esses comentários. Eu não estou ganhando nada, tá? Com isso. Eu não estou ganhando nada com isso. Você pode encontrar esse comentário no site da editora Sã Doutrina. Você pode entrar aí no Google, vai lá no site, coloca editora Sã Doutrina, entre lá e você vai ter acesso a esse comentário completo. Tanto do Antigo Testamento, como eu falei, está incompleto ainda, mas todos que já foram publicados, lançados, você pode adquirir, e do Novo Testamento, já está completo. O Novo Testamento são 16 volumes, tá certo? Aqui você tem, rapidamente aqui, ó, a primeira edição brasileira dessa obra, tá? Foi de 2001. A segunda edição, 2006. Tá? 2006. E esse comentário originalmente foi lançado em 1983. Está aqui, ó. Tá? 1983. Esse comentário foi lançado. Tá? Aqui você tem um índice geral da série, Mateus volume 1, e vai até o volume 16, com Apocalipse. Tá? Eu tenho dessa série Romanos, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, tá? As cartas de Paulo eu tenho todas. Só não tenho os evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. O Apocalipse eu tinha, mas eu dei para um amigo meu de presente, porque eu tenho vários comentários aqui de Apocalipse. Vários, né? Então, eu dei para um amigo meu. Então, tirando aqui os evangelhos, Atos e Apocalipse, eu tenho todos. Tá? Do Antigo Testamento aqui eu tenho o de Provérbios, 1º e 2º Reis, tá? Os comentários lá, os dois dos profetas menores, eu tenho também, inclusive fiz o review aqui para vocês no canal. Então é um comentário maravilhoso. Para mim é o melhor comentário expositivo que nós temos em português. Essa é a minha opinião. Tá? Claro que depende muito do escritor, né? E como os escritores não são famosos, você pode, mas quem é esse James Flanagan aqui, ó? J.M. Flanagan, tá? Quem é ele?
Gente, não é porque o camarada não é famoso, não é conhecido, que é ruim. Quem falou pra você que o cara, pra ser bom, ele tem que ser famoso? Tem muita gente famosa aí, escritor famoso, comentarista famoso, que é péssimo. Eu não indico. Então aqui, ó, James Flanagan. Nascido num lar cristão na Irlanda do Norte, Jim Flanagan, como é conhecido, foi recebido na igreja em Parkgate, após sua conversão em 46. Ele já faleceu, tá? A maioria dos comentaristas, eu acho que todos comentaristas dessa série já faleceram. Em 1972, ele sentiu-se chamado por Deus a dedicar todo o seu tempo ao serviço do Senhor. A maior parte do seu serviço consiste em ministrar a palavra, viajando bastante pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Israel, no qual ele tem um interesse especial. Jim Flanagan escreveu Notes on Revelation, Notas do Apocalipse, e diversos artigos para revistas. Então foi um pastor, foi um missionário, foi um pregador e já faleceu. Aqui tem as abreviaturas das versões que ele vai usar nesse comentário, tá? A versão Almeida Revista Corrigida, atualizada, versão Almeida Trinitariana, versão revisada, enfim. E é um comentário expositivo, versículo por versículo, tá? E só reiterando de novo, reiterando de novo aqui, né, aquilo que eu já falei, só repetindo mais uma vez, a série do Novo Testamento está vindo em uma nova capa, tá? Tá vindo em uma nova capa. Opa, bati aqui. E vocês verão que comentário maravilhoso. Barato. Esse comentário aqui de Hebreus, eu paguei R$ 21. R$ 21. E já paguei em obras muito mais caras. E não gostei. Não gostei. De comentários de Hebreus, não gostei. E esse aqui eu paguei R$ 21, superou todos. Na época, né? Na época. Quando eu comprei. Então, tá aqui, ó. O esboço. O sumário simples, né? Da carta aos Hebreus. No final você tem os apêndices. Aí tem o prefácio, a edição inglesa. E o prefácio, a edição brasileira. Aqui, ó. Hebreus, James Flanagan. Aí ele tem aqui a introdução e ele vai te dar os pontos. Primeiro, comentários preliminares, resumo geral e tema, autoria, destinatários, Hebreus. Por que Hebreus? A palavra hebreu, tá? Hebreus, tá? Tem alguns significados, mas aqui na carta significa aquele que não para, aquele que vai adiante, aquele que não retrocede, aquele que não volta atrás, aquele que vai em frente. Por isso que o título é aos Hebreus, porque eles estavam pensando em voltar para trás, voltar para o judaísmo, retroceder para o judaísmo, voltar para a lei, Moisés, as tábuas de pedra. Então, por isso que o nome é Hebreus, aqueles que não param, aqueles que vão adiante, aqueles que vão em frente. A data, palavras-chave, esboço. É um comentário maravilhoso, tá? Ele começa aqui com comentários preliminares. Mas antes de eu mostrar aqui por dentro como ele trabalha, deixa eu pegar aqui para vocês verem rapidamente. Deixa aqui, ó. Os apêndices. Esses apêndices são maravilhosos, tá? O total de páginas aqui, ó, já aproveitando, vou mostrar para vocês. São 400, que são as páginas em branco, né? Então, não vou contar com as páginas em branco, não. Vou pegar essas páginas aqui, ó. São 410 páginas, tirando as páginas em branco. 410 páginas. Deixa eu pegar aqui. 380, não é isso? 385. Os apêndices. Aqui, ó. Oh, meu Deus, é difícil encontrar aqui. Pronto, os apêndices. Ó, apêndice A. As ofertas levíticas. Aí ele vai citar o texto aqui, ó, de Hebreus 10:8, tá?
Ó, lemos em Hebreus 10:8 dos sacrifícios e ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado. E esta expressão é um resumo das principais ofertas levíticas. Instruções detalhadas sobre essas ofertas foram dadas no primeiros 7 capítulos de Levítico. As 5 mencionadas nestes capítulos não eram as únicas ofertas associadas com o serviço do tabernáculo, mas eram as principais, na ordem em que aparecem são a oferta queimada, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Isso lá em Levítico, os primeiros capítulos ali. Tá? Aí ele vai explicar o contexto, porque Hebreus e Levítico são semelhantes. Então ele vai explicar o contexto, porque o escritor cita o livro de Levítico e essas ofertas. Ele vai explicar aqui, ó. Cada oferta é rica em ensinamentos figurados. Cada oferta é uma parábola, como é todo o tabernáculo, trazendo-nos num lindo simbolismo alguma glória específica de Cristo, apontar para Cristo, com respeito à sua pessoa ou sua obra. Cada oferta tem suas características distintas. Aí ele vai explicando aqui. Né? É só correr aqui porque eu tenho que mostrar mais coisa para vocês. Então ele explica aqui. Depois ele vai detalhar. A oferta queimada. O que era? O que era? Ele vai explicar. Tá? Há, entretanto, nas diversas formas de oferta queimada, uma apresentação variada das muitas formas em que Cristo é precioso para Deus. Então, esses detalhes aqui nesses apêndices, eu não encontrei nenhum comentário de Hebreus. Por isso que é riquíssimo esse comentário. Tá? R$ 21, gente, eu paguei. R$ 21. Olha a pérola. Olha a pérola. Para você que prega, para você que ensina. Porque Hebreus é uma das mais importantes cartas do Novo Testamento. Então, há, entretanto, nas diversas formas de oferta queimada, uma apresentação variada das muitas formas em que Cristo é precioso para Deus. Aí você tem um novilho, tá? Um bezerro, você tem a ovelha, tá? Que é o símbolo de mansidão, submissão, enfim. Ele faz a aplicação aqui. O cabrito, a rolinha, que era morta, né? A ave, principalmente para aqueles que eram pobres, não tinham condições, tá? E a pomba. Aí ele continua explicando aqui, ó. É bem detalhado, tá? Bem detalhado. Ele faz uma comparação entre Lucas 10 e Levítico capítulo 1. Lucas 10, o coração, a alma, a força e a mente. Levítico 1, as entranhas, a gordura, as pernas e a cabeça. Então, você vê o significado, as figuras, e ele explica aqui. Segundo, a oferta de manjares, que era... Aí ele fala aqui, ó, que nessa oferta de manjares havia 4 ingredientes. 4 ingredientes na oferta de manjares. Havia farinha, azeite, incenso e sal. 2 coisas eram estritamente proibidas. Não podia haver fermento e nem mel. Ele começa a falar da farinha, explicando. Depois, o azeite, que é um símbolo da unção. Ele vai explicar aqui. Incenso, fala de adoração, louvor. Sal, dá o sabor, né? Aí ele explica aqui também. Depois a oferta pacífica. O que era essa oferta pacífica? E por que o nome era pacífica, né? Oferta para pacificar o pecador com Deus. Depois a oferta pelo pecado. Depois a oferta pela culpa. Ele vai explicando aqui detalhes. Não vou ler por causa do tempo. Aí tem aqui a conclusão desse assunto. Aí vem para o apêndice B, que é o dia da expiação, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, né? Está lá em Levítico 23, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios por ele, pela sua família e pelo povo. Tá? Yom Kippur, o dia de perdão, o dia de cobrir o que? Os pecados. Tá?
Aqui ele vai citar as 7 principais festas dos judeus: a Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Ele vai explicar aqui, falar do contexto histórico, né, dessas festas, que aparece lá em Levítico, vai citar Levítico 16. O sentido figurado, você vê o livro de Hebreus aplicando a Cristo, né? Então vai aplicar aqui sobre o rico significado figurado no dia da expiação, que Hebreus capítulo 9 cita. Depois, profeticamente, sobre essas festas, tá? E aqui termina. Aqui termina. Na página 410. As outras páginas, que é 411, mas está em branco, né? Está em branco. Então, maravilhoso. Voltando ao comentário, rapidamente. Deixa eu correr porque o tempo ruge. Comentário preliminares, resumo geral e tema. Autoria, ninguém sabe quem é o autor. Tem um livro aqui do David Allen, que estuda há 46 anos o livro de Hebreus, e ele defende que foi Lucas que escreveu, né? Mas é uma tese, gente. Não pode ser provada. É uma tese. Ninguém sabe quem escreveu esse livro. Destinatários, quem são? São cristãos judeus. Cristãos judeus que estavam pensando em voltar atrás, em voltar para o judaísmo novamente, devido à perseguição. Ele aborda aqui. E é interessante que esse tópico aqui, destinatários, ele vai citar, dando algumas referências, né, que o escritor dá na carta para esses destinatários, ó. Ele fala aqui, ó, sobre os destinatários. Entretanto, sabemos o seguinte sobre eles. Ele vem aqui, ó. A inscrição antiga, como acima mencionamos, diz apenas a Hebreus. Isso não faz parte do texto inspirado, mas desde as primeiras linhas. Mesmo para o leitor superficial, a conclusão é óbvia. Os primeiros leitores eram de fato hebreus, conhecedores da história, das cerimônias, do vocabulário e das personalidades do judaísmo. A epístola foi escrita em grego e as citações do Antigo Testamento, né, são da versão Septuaginta, o que pode talvez indicar que eles eram helenistas, né, gregos. Isto é, judeus que haviam se fixado em países de fala grega e falavam o dialeto grego comum daquelas terras e não o aramaico falado na Palestina. Em Atos 6:1, eles são chamados de gregos. Aí ele fala o segundo motivo. Você pode pausar para você ler, tá? O terceiro motivo, eles tinham alguma ligação com a Itália, que lá no capítulo 13, 24, no final, né, ele fala assim: os da Itália vos saudam. Isso pode ser interpretado de duas maneiras diferentes. Para os primeiros leitores, isso não causou problema algum, como cria para nós. Pode ser simplesmente que o escritor estava escrevendo da Itália, mas se este fosse o caso, não seria mais provável que ele enviaria saudações dos santos da cidade onde ele estivesse. Isto teria sido mais natural do que a expressão abrangente, os da Itália. Ele vai explicando aqui. Outro argumento aqui, ó. Eles eram uma segunda geração de cristãos, está no capítulo 2, versículo 3. Já eram maduros. Depois aqui ele fala, ó, os sinceros e genuínos entre eles precisavam de muito incentivo. Então ele fala o tempo todo, encorajando: retenhamos firme, prossigamos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, corramos com paciência, considerai, pois, aquele, para que não vos fatigueis. Palavras de encorajamento. Depois aqui, ó, Hebreus. Ele vai explicar que as palavras
Hebreus, judeus e Israel são consideradas quase que termos sinônimos. Elas podem ser usadas algumas vezes como sinônimos, mas não são, na verdade. Um judeu é literalmente o homem de Judá. Esta palavra não é encontrada na Bíblia até depois da divisão do reino. Na separação das 10 tribos, Judá e Benjamim formam juntos um reino conhecido como Judá, e os homens de Judá eram judeus. O feminino judia aparece somente em Atos. Daqui o texto. O nome Israel foi primeiramente dado a Jacó em Peniel, em Gênesis 32, 28. Dos 12 filhos de Jacó nasceram as 12 famílias e tribos que se tornaram conhecidas como os filhos de Israel, ou simplesmente Israel, na divisão do reino, a que já nos referimos anteriormente. As 10 tribos foram chamadas de Israel, enquanto que as 2 tribos foram chamadas de Judá, formando ali o reino do sul. A primeira ocorrência do termo hebreu se encontra em Gênesis 14, 13, onde lemos de Abraão, o hebreu. Alguns supõem que há uma ligação com o antecessor de Abraão, Eber. A raiz da palavra hebreu, entretanto, é atravessar. E é talvez mais provável que Abraão, o hebreu, foi assim chamado simplesmente porque ele tinha peregrinado em Canaã e atravessado para lá, da sua terra. Portanto, seus descendentes vieram também a ser chamados de hebreus. Paulo se descreveu como hebreu de hebreus, isto é, um hebreu verdadeiro, nascido de pais hebreus, sem nenhum sangue gentil, ou prosélito, na sua linhagem. O termo hebreu é encontrado no Novo Testamento, somente em Atos capítulo 6, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e Filipenses 3, 5. Assim vemos que, embora haja estritamente falando um ciclo que vai diminuindo de hebreu para Israel, para judeu, podemos em muitos casos usar os 3 termos como sinônimos. A data da carta, que ele vai trabalhar as palavras-chave, isso aqui é maravilhoso. Tá? Como a palavra perfeito. A palavra perfeito é encontrada em suas diversas formas, cerca de 11 vezes no texto da Almeida Revista e Corrigida. Perfeito, está aqui os textos. Tá? A palavra eterna é encontrada muitas vezes. Temos uma eterna salvação, um eterno juízo, um juízo eterno, né? Uma eterna redenção, um espírito eterno, uma herança eterna, o conceito eterno. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? As palavras cognatas, traduzidas para sempre, séculos e continuamente, também ocorrem muitas vezes. Dessa forma, a natureza permanente da nova ordem das coisas em Cristo é enfatizada em contraste com o caráter transitório do judaísmo. Olha só. Provavelmente a palavra-chave mais bem conhecida, a palavra característica de Hebreus é a palavra melhor, que aparece cerca de 13 vezes. Temos uma melhor esperança, capítulo 7, versículo 19. Então, ele traz detalhes que outros comentários não traz. Um melhor conserto, melhores promessas, melhores sacrifícios, uma pátria melhor, uma melhor ressurreição. Olha só, é muito mais, e muito mais. Tudo isso é para mostrar que em Cristo, aquele que é muito melhor que os anjos, tudo é superior. Todas ou coisas melhores vieram a nós por meio dele. Aí você tem um esboço, como eu falei, é um comentário expositivo. Eu pretendo fazer o segundo vídeo, tá? Dessa obra. Se vocês querem o segundo vídeo dessa obra, mostrando mais detalhes, deixa aqui o seu like e não esqueça de comentar. Elias, eu quero o segundo vídeo. Se não ninguém comentar, eu talvez não faça. Está aqui o esboço, como todo comentário, né? O capítulo 1 e suas divisões e os temas que ele vai dar. Olha só. Toda a divisão, comentário, tá? Aqui, ó. Aqui começa o texto e exposição. A supremacia do Filho de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar que Jesus ele é superior que os anjos. Cristo é superior que os anjos. Vamos mostrar aqui para você. Ele vai citar os primeiros 4 versículos, né? Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Cristo maior do que os profetas.
Ele cita o texto na Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que ele usa aqui, nesse comentário. E ele vai usar bastante, toda a série vai usar, na verdade, né? A concordância strong. A concordância strong. Ele vai usar o tempo todo. Então, no grego, a epístola, versículo 1. No grego, a epístola começa com uma aliteração. As primeiras palavras são, no grego, polúmeros, kai, polútropos, polútropos. E esta é a única ocorrência dessas palavras no nosso Novo Testamento. É um rapax legomeno, né? Quando uma única expressão aparece, quando a expressão aparece uma única vez na Bíblia, ou no texto, ou no livro, no capítulo, enfim. Em muitos lugares e de muitos modos, Deus havia falado. Na verdade, todo hebreu bem sabia disso. Os deuses das nações estavam mortos, e nesse estado sem vida eram mudos. Deuses de pedra e de madeira, ou até mesmo deuses de ouro e de prata, não falavam e nem podia falar. Mas o Deus dos hebreus era um Deus vivo. Ele podia falar, e ele falava. Na verdade, um Deus vivo e amoroso tem que falar, pois de que outra forma conheceríamos os seus pensamentos acerca de nós ou em relação a nós? Ou como viríamos a conhecê-lo se não houvesse uma voz, uma palavra, uma revelação a nós? Ele continua aqui expondo o versículo 1. Tá, olha? Expõe o versículo 1. Aí vem para o versículo 2. Tá? Expõe aqui o versículo 2. Olha só. Aqui ele faz das referências, né? Cadê? Ser revelado. A revelação no Filho é superior. A revelação fragmentada dada através dos séculos pelos seus servos, os profetas. Ela é completa. Não há mais nada a ser revelado. Cristo é a última revelação de Deus. Não há mais revelações. Esta é a primeira de 11 referências nessa epístola ao fato de Cristo ser filho. 11 referências o escritor da carta faz a Cristo com o Filho. Está aqui as referências que ele vai citar. Tá? Vamos lá. Aqui ele fala sobre a pessoa de Cristo, né? Citando outros evangelhos. Lucas, citando João. Aqui, cadê? Ele é o Filho numa linda variedade de relacionamentos, cada um revelando uma glória especial. Há realmente pelo menos 10 maneiras diferentes em que ele é visto como Filho. Primeiro, ele é chamado Filho de Deus, Filho do Pai, Filho do Altíssimo, Filho do Bendito. Está aqui os textos de Marcos, Lucas, 2 João, 2 João, Lucas e Marcos. Depois ele é chamado de Filho de Maria, Filho de José, está aqui os textos, Filho do Carpinteiro. Esses títulos o relacionam com Nazaré e com sua família terrena. Então veja que comentário maravilhoso, ele dá mais detalhes, né? Enriquece o texto. Depois ele é chamado de Filho de Davi, Filho de Abraão, Filho do Homem. Está aqui os textos. Esses títulos o relacionam com Israel e com o reino e o mundo. Tá? Como filho no seio do Pai, sempre o centro dos afetos do Pai e revelando-nos aquele coração divino. Ele também o filho do seu amor. Ele é também o filho do seu amor. Está em Colossenses 1,13. Temos logo em seguida uma apresentação setupla do Filho na sua grandeza e glória. O escritor apresenta como o herdeiro confirmado, o Criador do universo, o resplendor da glória, a imagem de Deus, o sustentador de todas as coisas, o expiador dos pecados, o que está sentado à destra de Deus. Meu Deus. Aí ele vai expor um a um. Tá? Como filho de Abraão, ele é herdeiro da terra. Como filho de Davi,
ele é herdeiro do trono, porque ele é o Messias. Como filho do homem, ele é herdeiro do mundo. E como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele vai expondo, né? Uma exposição fantástica, fantástica. Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui, mas creio que estarei fazendo o segundo vídeo dessa obra aqui, dando continuidade ao capítulo 1 ali e mostrando outros capítulos como ele trabalha, tá? De maneira clara, coesa, consistente, precisa e expositiva. Se vocês gostaram desse comentário, de mais um vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus maravilhosos comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, ou melhor, até as próximas indicações, querendo Deus.